Obrigada a se casar, ela fugiu chorando e foi abraçada por um desconhecido que mudaria seu destino, um milionário solitário. Se histórias de amor com superação tocam seu coração, comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. Quero muito saber quem está do outro lado da tela. Agora, bora mergulhar nessa história emocionante. O despertador tocou às 6 em ponto, com seu som agudo rompendo o silêncio da pequena casa de alvenaria no Jardim São Marcos. Isabela Rocha, 23 anos, sentou-se na beira da cama com os olhos ainda turvos de sono. A claridade tênue da manhã filtrava-se pelas cortinas esgarçadas do quarto. Por um instante, ela esqueceu o que aquele dia significava. Mas bastou ouvir os passos apressados da mãe na cozinha para a realidade despencar sobre seus ombros. Era o dia do seu casamento. Com Mauro, um homem 22 anos mais velho, dono de uma loja de autopeças que havia se interessado por ela meses atrás e oferecido quitar as dívidas da família em troca de um compromisso formal. "Levanta, Isabela!" O cabeleireiro "E chega às 8, gritou a mãe Eunice da porta entreaberta. "Não me faça passar vergonha, pelo amor de Deus." Isabela permaneceu imóvel. Observou o vestido de noiva pendurado atrás da porta, obra das suas próprias mãos. Cada ponto da costura parecia agora um nó apertando seu peito. O vestido era bonito, clássico, rendado. Mas para ela era como um uniforme de prisão. "Você sabe que não temos escolha", continuou Eunice, agora dentro do quarto. "O aluguel está 3 meses atrasado. A conta de luz vence amanhã. Ele vai cuidar de você, vai nos salvar." Isabela não respondeu. Olhou para o espelho e quase não se reconheceu. Seus olhos castanhos estavam opacos. A costureira, a estudante de enfermagem, cheia de sonhos, havia se perdido em algum lugar entre o desespero da mãe e as ameaças sutis de Mauro, que prometera colocar tudo nos eixos após o casamento. O tempo voou. Quando deu por si, já estava na igreja do bairro, uma construção simples com bancos de madeira e flores baratas, enfeitando o altar. A cerimônia seria íntima, para poucos. Ainda assim, todos no bairro sabiam da união e do interesse do noivo. O vestido estava perfeito no corpo de Isabela, mas ela se sentia sufocada. O véu pesava como uma âncora e os sapatos altos apertavam seus pés. Ao lado do altar, Mauro esperava, impaciente. Vestia um terno claro, um pouco justo na barriga saliente. Ao vê-la entrando, esboçou um sorriso que não alcançava os olhos. "Até que ficou apresentável", sussurrou ele, ao segurar seu braço. "Agora se comporte, ou a festa acaba antes de começar." Isabela sentiu o aperto no braço. Um aperto frio, calculado, que deixaria marca. O pânico começou a subir como uma onda. O padre começou a falar, mas as palavras se tornaram distantes, distorcidas. O suor escorria em sua nuca. Ela olhou para sua mãe, que fazia sinal para ela sorrir. Seus olhos suplicavam: "Aguenta, só mais um pouco." Mas não dava mais. Quando o padre perguntou se ela aceitava, Isabela sentiu um nó na garganta. "Não", disse quase num sussurro. O silêncio caiu sobre a igreja. "Repita, por favor", disse o padre confuso. "Eu disse não", gritou ela, arrancando o véu, recuando 2 passos. Mauro tentou segurá-la, mas ela se esquivou. "Solta!", berrou, lágrimas brotando. E então ela correu. Saiu descalça da igreja, ignorando os gritos, os flashes dos celulares, os olhares de reprovação. Correu pelas ruas da periferia como se sua vida dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia. O vestido arrastava-se no chão, rasgando-se a cada passo, e seus pés já sangravam nas calçadas ásperas. O céu escurecia. Já era noite quando ela se enfiou em um bairro desconhecido, perdido entre vielas e becos sem saída.
O cansaço a dominou. Os joelhos cederam e ela caiu junto a uma parede pichada, abafando os soluços com as mãos. Estava sozinha, sem casa, sem planos, sem rumo. "Moça!" disse uma voz masculina baixa e cautelosa. Isabela ergueu o rosto assustada. Um homem alto, de barba por fazer e roupas escuras, se aproximava lentamente. Ele trazia uma rosa branca nas mãos, já um pouco amassada. "Não quero problema", disse ela, tentando se afastar. "Calma, está tudo bem, eu só vi você aqui e... Bom, esse lugar não é seguro à noite." Ela olhou em volta. Realmente não era. "Eu sou Caio Vilar", disse ele, apontando discretamente para um carro preto estacionado na esquina. Estava só de passagem, voltando de uma visita. "Visita?" Ele olhou para o céu, como se buscasse força. "Ao túmulo da minha noiva. Hoje faz 2 anos." Isabela não soube o que dizer. Ficou em silêncio, entre o medo e a exaustão, mas havia algo no olhar daquele homem, uma dor parecida com a sua, uma perda que de algum modo a fazia confiar nele. "Eu não sei quem você é, nem o que aconteceu", continuou Caio com voz serena. "Mas se quiser um abrigo por hoje, tem um apartamento próximo. Você pode descansar, se alimentar, só isso. Amanhã você decide o que fazer." Isabela hesitou. As lágrimas caíam de novo, mas dessa vez havia algo diferente. Um fio de esperança, por menor que fosse. Ela assentiu lentamente. Caio tirou o casaco e a envolveu com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. E juntos caminharam para longe daquele beco, para longe do passado que a feria. Talvez para o começo de algo novo. O som dos passarinhos foi o primeiro ruído que Isabela ouviu ao despertar. Seus olhos se abriram devagar, acostumando-se à luz suave que entrava pelas cortinas brancas. Por um segundo, sentiu que estava em um sonho silencioso, limpo, calmo. Mas então a memória caiu sobre ela como um manto pesado. A fuga, a igreja, Mauro, o vestido rasgado, o medo e aquele homem desconhecido, com voz tranquila e olhos tristes, que a acolheu sem perguntas. Estava deitada em uma cama larga, coberta por um edredom branco macio, o cheiro de lavanda flutuando no ar. O quarto era amplo, elegantemente decorado, com tons neutros, e havia uma poltrona ao lado da janela, onde repousava um livro aberto. Ao lado da cama, sobre uma mesinha, repousava uma bandeja com pão quente, café preto, frutas cortadas e um pequeno bilhete. Para quando acordar. Ana Caio. Ela sentou-se devagar, sentindo os músculos ainda doloridos e os pés latejando sob os curativos improvisados que ele havia feito. Estava vestida com roupas limpas e simples, provavelmente deixadas ali por ele. Tudo indicava que ele havia cuidado dela durante a noite sem ultrapassar nenhum limite. Algo raro, valioso, quase inacreditável. Desceu da cama e caminhou até a janela. Lá fora, um jardim bem cuidado se estendia com árvores altas, um lago artificial e um balanço de madeira pendurado sob uma amoreira. Era uma mansão, daquelas que só vira em novelas ou revistas nas bancas, e agora estava ali, naquele lugar, protegida por um estranho chamado Caio Vilar. Isabela comeu com calma, tentando entender por que ele fazia aquilo. Desconfiada, claro, mas também tocada. E ao mesmo tempo que desejava fugir, como sempre fizera, algo dentro dela pedia por um tempo, um descanso, um respiro. Horas depois, ouviu passos do lado de fora. A porta se abriu suavemente. "Bom dia", disse Caio com um sorriso discreto. "Espero que tenha dormido bem." Ela o olhou, mas não respondeu. "Não se preocupe", continuou ele, dando 2 passos para dentro e parando. "Só queria saber se precisa de algo. A casa é grande, tem espaço de sobra. Pode ficar o tempo que quiser. Sem perguntas, sem pressa."
Ela franziu a testa, desconfiada, mas seu corpo não reagiu com medo, apenas cansaço. Ele não forçava intimidade, não olhava com cobiça, não parecia carregar segundas intenções. Era estranho e tranquilizador. Nos dias que se seguiram, Caio cumpriu sua promessa. Ia trabalhar cedo e retornava só à noite, sempre deixando refeições prontas, livros, mantas e algumas flores frescas no quarto de hóspedes. Isabela mantinha-se reclusa, mas aos poucos começou a ocupar os espaços da casa com pequenos gestos. Lavava sua louça, arrumava o jardim, costurou um dos botões da camisa de Caio que havia encontrado solto sobre o sofá. Pequenas ações que diziam: estou viva, ainda existo, mesmo sem palavras. Caio, por sua vez, a observava com respeito e curiosidade. Aquela mulher desconhecida carregava nos ombros um mundo de dor, mas também uma dignidade rara. Seus movimentos eram leves, cuidadosos. Havia beleza na maneira como ela regava as plantas, como se cada gota fosse um pedido de desculpas à vida por não ter florescido como devia. Ele evitava perguntar, mas ouvia. Escutava seus silêncios, suas pausas, os sorrisos contidos que às vezes escapavam ao ver um beija-flor ou ao tocar o piano velho da sala, desafinado, mas cheio de história. Você toca? Ele perguntou certa noite, ao vê-la pressionar as teclas com timidez. Ela hesitou, depois assentiu. E então tocou uma melodia lenta, nostálgica. Caio fechou os olhos, permitindo-se sentir aquela presença suave invadir seus espaços internos tão acostumados ao vazio. A convivência seguiu. Assim, feita de gestos, não de palavras, eles compartilhavam o mesmo teto, a mesma brisa do jardim, a mesma solidão, e a estranheza foi dando lugar a uma cumplicidade invisível. Até que um sábado ensolarado chegou, e Caio a convidou para um passeio. Quer ver o pôr do sol? Conheço um lugar incrível no topo da serra. Se quiser ir, claro. Isabela hesitou. Ainda desconfiava de convites, ainda carregava cicatrizes que a impediam de confiar plenamente. Mas algo na forma como ele falava, sem pressão, sem expectativas, a fez dizer sim com um leve aceno de cabeça. A estrada era tranquila. O carro subia pela serra em zigue-zagues suaves, ladeado por árvores altas e campos verdes que se estendiam até o infinito. Ao chegarem ao topo, Caio desceu com uma cesta de piquenique improvisada. Frutas, água, 2 pães e um cobertor. O vento soprava leve e o céu começava a se tingir de laranja e lilás. Sentaram-se lado a lado sobre da grama macia, com a paisagem ampla diante dos olhos. Eu costumava vir aqui com... Ele começou, mas não terminou a frase. Sorriu, olhando o horizonte. Faz tempo que não trago ninguém. Isabela o observou de perfil. Viu em seu rosto algo que reconhecia. Saudade! Perda! Você perdeu alguém, não é? Perguntou em voz baixa. Ele assentiu, sem pressa. Marina. Noiva. Um acidente. 2 anos. Ela abaixou os olhos, sentindo um nó na garganta. Eles estavam mais próximos do que imaginavam. Eu não sei se um dia vou conseguir contar tudo o que aconteceu comigo, disse ela, quase num sussurro. E não precisa, respondeu Caio, virando-se para ela. Pode ficar aqui sem dizer nada. O tempo é seu. Só quero que se sinta segura. Isabela olhou o pôr do sol. Sentiu o calor no rosto. As cores pareciam mais vivas do que há dias. E então aconteceu. Ela sorriu. Um sorriso real, genuíno, ainda que tímido. Obrigada, murmurou, por me ver sem perguntar quem eu sou. Caio não respondeu. Apenas tocou de leve o ombro dela, como quem diz, eu estou aqui. E o silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi cheio, carregado de tudo o que ainda não sabiam como dizer, mas que já se comunicava entre os 2 corações.
partidos. Ali, no topo da serra, o sol se despedia e duas almas se encontravam, não para se completarem, mas para recomeçarem, lado a lado, ainda que sem pressa. O som da chuva miúda contra as janelas foi o pano de fundo daquela manhã cinzenta. Isabela acordou cedo, sentindo no peito uma mistura estranha de ansiedade e alívio. Estava ali havia quase 2 semanas. A cada dia, o peso em seus ombros diminuía um pouco, mas a bagagem emocional que carregava ainda estava intacta. E agora, sentia que não poderia continuar naquele abrigo silencioso sem contar sua verdade. Tomou banho devagar, vestiu uma roupa simples, um vestido de algodão azul claro que encontrara no fundo do armário, e desceu as escadas em busca de Caio. Ele estava na sala de estar, lendo, com uma xícara de café na mão e o cachorro da casa, Tobias, deitado aos seus pés. O ambiente estava sereno, como sempre. Caio, disse ela hesitante. Ele ergueu os olhos e sorriu, fechando o livro. Bom dia. Está tudo bem? Isabela respirou fundo, sentou-se à sua frente cruzando os dedos no colo. Eu preciso te contar quem eu sou. De verdade. Caio não se moveu, apenas assentiu. Ela começou devagar, como quem destrava portões há muito enferrujados. Contou da infância difícil, do pai ausente, da mãe endividada e cansada, da vida na periferia, onde cada centavo era contado e onde sonhar era luxo. Contou sobre seu trabalho como costureira, seu curso de enfermagem trancado por falta de dinheiro. E então falou de Mauro, o homem que a comprou com promessas de salvação. Minha mãe disse que era a única saída. Ele se ofereceu para pagar nossas dívidas. Disse que só queria me ajudar, mas no fundo queria me possuir. Ele me controlava, me ligava 20 vezes por dia. Dizia como eu devia me vestir, quem podia visitar nossa casa. No dia do casamento eu vi nos olhos dele, eu seria uma prisioneira. Então eu fugi, corri sem olhar para trás. As lágrimas desciam agora, quentes e silenciosas. Caio se manteve, em silêncio por um tempo. Depois, com voz baixa, começou a falar também. Há 2 anos eu ia me casar. Marina, ela era tudo. Sonhávamos com uma vida simples. A gente estava voltando de uma viagem para o interior, quando um carro desgovernado nos atingiu de frente. Um motorista bêbado. Eu sobrevivi. Ela não. Fez uma pausa. Olhou para o chão. Depois disso, me afastei de tudo. Amigos, família. Só sobrou o trabalho, e essa casa grande e vazia. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, era respeitoso, profundo, como se, ao se despirem de suas dores, tivessem encontrado um terreno comum, um lugar seguro onde podiam ser vulneráveis sem medo. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Eles passaram a caminhar juntos à noite pela estufa da mansão. Era um lugar encantador, com plantas altas, flores exóticas e o aroma de ervas frescas que preenchia o ar. Isabela adorava ir até lá. Caio percebeu isso, e todas as noites sugeria um passeio tranquilo entre as fileiras de orquídeas e samambaias. Sabe o que é estranho? Ela disse certa noite enquanto acariciava uma flor. Eu nunca tive tempo de cuidar de mim, sempre correndo, sempre com medo. Aqui eu respiro. Você merece isso, respondeu ele. Merece viver sem medo. E havia pequenos momentos de alegria. Isabela sorria com mais frequência. Caio, mais leve, retomava o hábito de cozinhar. Passaram a almoçar juntos no jardim. Riam de histórias bobas. Compartilhavam músicas, lembranças, sonhos. Foi em uma dessas tardes que Isabela trouxe à tona algo especial. Preciso costurar algo novo, disse determinada. Nada de remendos do passado. Vou fazer uma peça só para mim, a primeira da minha nova vida. Caio a ajudou a montar um ateliê improvisado em um dos cômodos vazios da casa. Trouxe tecidos, linhas, agulhas e ficou ali ao fundo, observando-a
Desenhar, medir, cortar com a precisão de quem transforma a dor em arte. O vestido foi ganhando forma, simples, branco, de alças finas e costuras firmes. Cada ponto era como um passo à frente. Quando terminou, Isabela sorriu. Não é muito, mas é meu. E dessa vez, ninguém me obrigou. Caio a observou com admiração. Havia algo poderoso naquela mulher. Ela carregava cicatrizes, sim, mas também uma coragem silenciosa que o tocava profundamente. Isabela, ele disse, num fim de tarde. Se quiser recomeçar de verdade, posso ajudar. Com o curso de enfermagem, com um novo lugar para morar, com o que precisar. Sem esperar nada em troca. Ela olhou nos olhos dele emocionada. Por que está fazendo isso? Porque eu vejo em você o que Marina via em mim. Um futuro ainda possível. E quero te ver voar. Naquela noite, a chuva começou a cair forte. O céu, tomado por relâmpagos, iluminava os corredores da casa. Isabela estava na varanda, abraçada aos próprios joelhos, o vestido azul agora umedecido pelas gotas. Caio a encontrou ali, encolhida, com os olhos vermelhos. Está tudo bem? Ele perguntou preocupado. Ela fez que sim com a cabeça, mas logo balançou negativamente. As palavras escaparam como um sussurro quebrado. Tenho medo. Medo de estar me acostumando com isso. Com a liberdade, com a paz e de perder tudo de novo. Caio se aproximou e ajoelhou diante dela. Ninguém vai te tirar isso, Isabela. Nem Mauro, nem o passado, nem o medo. Ela chorou. Chorou como se lavasse a alma. E ele a envolveu nos braços, com delicadeza, como se segurasse algo frágil e precioso. Foi então que ela o beijou. Um beijo suave, sem pressa, carregado de dor e alívio. Não havia pressa, nem promessas. Era apenas um gesto humano, profundo, de dois corações que, mesmo partidos, encontravam consolo um no outro. A chuva continuava a cair lá fora, mas ali, na varanda, havia abrigo, havia calor e havia o início de algo novo. A manhã começou, como tantas outras. Uma brisa leve soprando pelas janelas da mansão, o cheiro de pão fresco vindo da cozinha e o som de passos suaves pelo corredor. Isabela estava terminando de costurar um vestido para doar a uma instituição de acolhimento, quando Caio entrou com o celular na mão e uma expressão grave no rosto. Moá. Aconteceu algo? Ela perguntou, imediatamente preocupada. Ele hesitou por um segundo, depois se aproximou e estendeu o aparelho. Acho que o mundo está prestes a saber quem você é. Na tela havia uma reportagem estampada com uma foto dela e outra de Mauro lado a lado. A manchete era sensacionalista. Noiva desaparecida é vista com milionário misterioso. Fuga romântica ou sequestro? Isabela empalideceu. Pegou o celular com as mãos trêmulas e leu os trechos. Mauro Silva, empresário da Zona Leste, denuncia o desaparecimento de sua noiva no dia do casamento. Amigos do casal dizem que ela foi manipulada por um homem rico e desconhecido. Mas isso é mentira, ela exclamou ofegante. Ele me obrigou, ele me prendeu, me ameaçou. Caio assentiu, já esperando aquela reação. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Eu sei, mas o Mauro está tentando reverter a história. E alguém tirou uma foto nossa no centro da cidade semana passada. Estávamos indo ao mercado. Foi um jornalista da região. Isso vai acabar com sua imagem, com sua empresa, ela murmurou, a culpa apertando seu peito. Caio balançou a cabeça. Isso é sobre você agora, sobre a sua liberdade. Eu lido com as consequências. Nos dias seguintes, a tempestade foi inevitável. Portais de notícia replicavam a matéria. Algumas colunas a chamavam de interesseira. Outras sugeriam que ela havia fugido para uma vida de luxo. Comentários cruéis se espalhavam nas redes sociais. Mas também surgiam vozes em defesa dela.
especialmente de mulheres que liam nas entrelinhas a opressão silenciada por trás da fuga. Diante do caos, Isabela tomou uma decisão. Eu vou à polícia, vou contar tudo, doa a quem doer. Caio hesitou por um segundo, mas logo assentiu. Vou pedir para meu advogado te acompanhar. E estarei com você o tempo todo. O advogado, Dr. Leandro Salgado, era um homem discreto e experiente. Orientou Isabela com gentileza e precisão. Na delegacia, ela relatou tudo. As ameaças, os controles abusivos, o acordo financeiro imposto como condição para o casamento. Apresentou mensagens de texto, áudios e até bilhetes antigos, onde Mauro exigia submissão. A denúncia foi formalizada e, com o apoio do advogado, também foi solicitado um pedido de medida protetiva. A delegada responsável, uma mulher firme, garantiu prioridade no processo. Poucos dias depois, a imprensa recebeu um comunicado oficial da polícia. A senhora Isabela Rocha apresentou provas consistentes de coação e abuso psicológico praticados por Mauro Silva. A investigação está em andamento. A maré começou a virar. A imagem de Mauro desmoronava. Enquanto isso, a história de Isabela, agora apresentada com sua versão verdadeira, viralizava nas redes. Ela passou a ser vista como uma mulher corajosa, que enfrentou o medo e rompeu com um ciclo de opressão. Mesmo sendo um homem reservado, Caio decidiu aparecer ao lado dela numa breve entrevista ao vivo em um programa local. Estavam sentados juntos, diante das câmeras, e a apresentadora perguntava: Senhor Vilar, por que decidiu acolher Isabela sem conhecê-la? Ele olhou para Isabela e respondeu: porque ela precisava de segurança. E eu precisava lembrar que ainda existiam pessoas fortes o suficiente para recomeçar. Isabela, emocionada, completou: ele não me salvou. Ele me deu espaço para me salvar sozinha. As palavras reverberaram. Milhares de comentários surgiram em apoio. Mulheres que se viam em Isabela começaram a compartilhar suas próprias histórias. O nome dela virou símbolo de resistência discreta, da força das pequenas decisões que mudam destinos. Ainda assim, os dias seguintes não foram fáceis. Paparazzi rondavam o bairro. Alguns jornais sensacionalistas buscavam distorcer a narrativa. A exposição era cansativa, opressora. Mas Caio e Isabela enfrentavam aquilo juntos, dividindo o peso do mundo em silêncio, com mãos entrelaçadas à noite e conversas sussurradas no jardim. Em meio ao caos, a vida tentava seguir seu curso. Foi numa tarde de sábado que a mudança inesperada aconteceu. Enquanto costurava em seu ateliê improvisado, Isabela recebeu uma visita. Era Helena Farias, dona de um renomado ateliê de alta costura da cidade. Vi suas peças nas redes, disse Helena com um sorriso, e soube da sua história. Você tem talento e coragem. Estamos precisando de uma costureira com o seu olhar humano. Gostaria de trabalhar conosco? Isabela sentiu o coração acelerar. Sério? Muito. Seu vestido branco, aquele da foto, com costuras firmes e limpas, ele não é só bonito. Ele carrega força. E é isso que queremos transmitir. Isabela aceitou. Pela primeira vez em sua vida, foi reconhecida por algo que não era dor. Pela primeira vez, sentiu-se dona do próprio caminho. Naquela noite, ao voltar para a mansão, encontrou Caio na varanda lendo um livro. Ela correu até ele e, sorrindo, contou tudo. Um emprego, num lugar de verdade. Eu vou começar na semana que vem. Caio a olhou como se olhasse o nascer do sol pela primeira vez. Eu sabia. Desde o dia em que te vi naquele beco, sabia que você ia transformar sua dor em força. Ela se aproximou e sentou-se ao seu lado. O vento soprava leve. A tempestade havia passado, mas as cicatrizes ainda estavam ali. No entanto, agora não doíam tanto. Eram marcas, lembranças, pontes. Você acha que
Tudo isso vai parar um dia? A exposição, a pressão. Caio segurou sua mão. Talvez não, mas agora você tem algo que antes não tinha. Escolha, voz, liberdade. E eu tenho você. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O mundo ainda podia ser cruel, mas naquele momento, naquele refúgio iluminado por afeto e coragem, havia paz. E havia amor. Não um amor perfeito, mas um amor verdadeiro, construído passo a passo entre duas almas partidas que escolheram se reconstruir lado a lado. O tempo passou como as estações mudam, sem pedir licença, mas trazendo consigo renascimentos silenciosos. Meses se passaram desde os dias de tensão, das manchetes estampadas com rostos e julgamentos. Agora, o nome de Isabela Rocha aparecia em outra página dos jornais, na seção de cultura e moda, onde a criatividade era celebrada e não questionada. Seu trabalho como costureira no ateliê de Helena Farias rapidamente ganhou destaque. Com linhas firmes, cortes precisos e um toque humano em cada detalhe, Isabela passou a ser reconhecida não apenas pela história de superação, mas pelo talento. As encomendas aumentaram, os elogios também. E pela primeira vez, ela se permitia sentir orgulho de si mesma. Caio, por sua vez, voltara a comandar sua empresa com mais leveza. A sombra do luto se dissipava, e em seu lugar crescia algo mais sutil, mais vivo, esperança. Ele via em Isabela não uma salvação, mas um espelho de tudo o que também precisava. Reconstruir em si mesmo. Estavam juntos, mas livres, unidos, mas inteiros. Quando precisou viajar a trabalho por 2 semanas para a Europa, a despedida foi mais difícil do que esperavam. Não havia drama, nem lágrimas excessivas, apenas aquele tipo de saudade que nasce da convivência simples e da paz compartilhada. Isabela ficou na mansão durante sua ausência. Todos os dias escrevia uma carta para ele, como se isso acalmasse o coração. E Caio, mesmo em meio a reuniões e fusos horários, respondia com bilhetes longos, escritos à mão, com a calma de quem queria registrar cada palavra com intenção. Carta de Isabela, dia 4. Hoje sentei no jardim onde costumávamos conversar à noite. O silêncio estava diferente. Não era vazio, mas carregado da sua ausência. Sabe o que percebi? Que é a primeira vez na vida que sinto saudade de alguém que não me prende, que me ama sem me sufocar. E isso é novo, assustador e lindo. Carta de Caio. Resposta no dia 5. Eu li sua carta sentado à janela do hotel, vendo o céu escurecer em Paris. O mundo aqui é bonito, mas não tem você. E desde que te conheci, aprendi que beleza de verdade não está em paisagens, está em como alguém faz você se sentir em silêncio. Você é minha paisagem favorita. Essas trocas se tornaram rituais. Cartas que diziam mais do que 1000 conversas. Revelações que nenhum deles tinha conseguido colocar em voz alta, mas que agora ganhavam forma com tinta e papel. No retorno de Caio, o reencontro não foi grandioso. Foi íntimo, cheio de olhares e sorrisos que diziam: "Você me fez falta". Naquela mesma noite, ele a convidou para um passeio até o jardim onde haviam se aproximado pela primeira vez. As luzes do crepúsculo iluminavam as folhas com tons dourados. Isabela vestia um vestido bege claro, simples e elegante, feito por ela mesma. Caio levava uma pequena caixa de madeira nas mãos. Sabe o que mais pensei enquanto estava longe? Ele começou sentado ao lado dela no banco de madeira. Que o passado não precisa ser esquecido. Ele molda quem somos. Mas ele também pode ser transformado. E a gente está se transformando juntos. Isabela ouviu em silêncio, os olhos fixos nas mãos dele, firmes, contidas. "Não quero te pedir para ficar", continuou ele. "Não quero que esse amor se torne uma prisão, nem mesmo uma obrigação. Só quero saber, você quer ficar?"
A pergunta, feita com tamanha honestidade, tocou um lugar fundo em Isabela. Não era sobre dependência, era sobre escolha. E ali ela entendeu que o que construíram não foi um conto de fadas. Foi uma casa emocional, feita de tijolos de respeito, liberdade e tempo. Ela sorriu, os olhos marejados. Sim, eu quero ficar, crescer, ao seu lado, mas por mim mesma. Caio abriu a caixa de madeira. Dentro havia uma chave. É do terreno ao lado do meu. Comprei há um tempo, achando que um dia poderia ser algo especial. Está no seu nome. Se um dia quiser construir algo seu, do seu jeito, é seu espaço. Isabela pegou a chave com as mãos trêmulas. Sentiu-se pela primeira vez completa. Não por ter ganho algo, mas por ter sido vista, respeitada, reconhecida. O tempo passou mais uma vez. E chegou o dia da inauguração do ateliê Isabela Rocha. O lugar era uma construção charmosa, com janelas amplas, paredes de tijolos aparentes e cortinas brancas. Em frente, uma pequena fila de clientes e curiosos se formava. Helena Farias compareceu, assim como jornalistas e influenciadoras locais. Mas o destaque era de Isabela. Ela recebeu cada pessoa com o mesmo sorriso tímido e verdadeiro. Apresentou as peças feitas à mão, inspiradas nas cartas que trocara com Caio. Em cada etiqueta havia uma pequena citação sobre recomeço, liberdade ou afeto. Caio estava lá, de camisa clara e olhar sereno. Em nenhum momento falou em seu nome. Não. Se colocou como responsável, nem apareceu ao lado dela nos holofotes. Apenas a olhava, como quem observa uma estrela se acender no céu depois de uma longa tempestade. Depois do evento, caminharam juntos até a casa, de mãos dadas. O caminho era o mesmo de sempre, mas havia algo diferente naquele passo silencioso. Hoje você foi gigante, disse Caio. Não fiz isso sozinha, ela respondeu. Ele parou, olhou nos olhos dela. Fez sim. Eu só segurei a escada enquanto você subia. Isabela sorriu, apertando a mão dele. E mesmo assim, isso fez toda a diferença. Ao entrarem em casa, a noite os recebeu com uma brisa fresca. Isabela olhou para o jardim, para a varanda onde chorou meses atrás, para o sofá onde escreveu sua primeira carta. Tudo agora parecia parte de um lar. Não de um lugar, mas de um sentimento. O amor deles não veio para salvar, mas para permitir que cada um se salvasse. E no fim, essa foi a maior prova de que o amor, quando verdadeiro, não é prisão. É casa. E Isabela, enfim, estava em casa, 3 anos depois. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de linho branco, criando um jogo de sombras douradas no quarto. Isabela despertou devagar, sentindo o calor familiar do braço de Caio ao redor de sua cintura. 3 anos haviam se passado desde aquela noite tempestuosa em que se conheceram, e ainda assim, acordar ao lado dele continuava sendo uma surpresa gentil. Não por novidade, mas pela constância do afeto que crescia entre eles como uma planta. Bem cuidada, o ateliê de Isabela havia se tornado referência na cidade. O que começou como um pequeno espaço de criação transformou-se em um negócio próspero, com uma equipe de 5 costureiras e pedidos vindos de outras cidades. Mas o sucesso profissional não era o que mais a orgulhava naquela manhã. Era a carta que chegara na véspera. Uma correspondência que mudaria tudo mais uma vez. Bom dia, minha costureira favorita, sussurrou Caio, beijando levemente seu pescoço. Bom dia, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Preciso te contar algo importante sobre a carta de ontem. Caio sentou-se na cama, imediatamente atento. Nos últimos anos, havia aprendido a reconhecer os momentos em que Isabela precisava compartilhar algo significativo. Era sempre com aquele tom, sério, mas não preocupado. Era da Universidade Federal, continuou ela segurando suas mãos. Eles têm um programa especial
para pessoas que interromperam os estudos por questões sociais. Uma segunda chance para terminar a enfermagem, com bolsa integral. Os olhos de Caio se iluminaram. Isabela, isso é incrível. Você sempre sonhou em voltar a estudar. Mas isso significa 2 cidades diferentes por 2 anos. Eu teria que me mudar para São Paulo durante a semana. Só viria nos fins de semana. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas reflexivo. Caio segurou o rosto dela entre as mãos. E você quer ir? Muito. Mas tenho medo de nós, do que pode acontecer com a distância. Caio sorriu. Aquele sorriso sereno que ela havia aprendido a amar, carregado de segurança e compreensão. Lembra do que você me disse no dia da inauguração? Do ateliê? Que o amor verdadeiro não é prisão, é casa. Uma casa está sempre aqui, esperando, não importa para onde você vá. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela. E o ateliê? As meninas? O trabalho que construí? Helena pode assumir a gestão temporariamente. As meninas sabem costurar. Você as ensinou bem. E o trabalho vai estar aqui quando você voltar. Mas essa oportunidade talvez não volte. E eu não seria o homem que você ama se te impedisse de sonhar. Naquela tarde, sentados na varanda com café e biscoitos caseiros, começaram a traçar planos. Caio, que trabalhava principalmente com consultoria empresarial, poderia facilmente se deslocar para São Paulo algumas vezes por mês. Isabela dividiria seu tempo entre os estudos na capital e o ateliê na cidade natal. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela, observando as flores do jardim. Como você consegue tornar tudo mais simples. Antes de te conhecer, qualquer mudança me parecia o fim do mundo. É porque agora você sabe que tem escolha, e escolha traz segurança, mesmo na incerteza. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e preparativos. Isabela organizou sua equipe, delegou responsabilidades e criou um sistema para supervisionar o ateliê remotamente. Caio reformou um pequeno apartamento em São Paulo, não para controlá-la, mas para que ela tivesse um lugar seu, independente, para os dias de estudos intensos. A despedida no aeroporto foi mais tranquila do que ambos esperavam. Não havia dramaticidade nem promessas exageradas. Apenas um beijo longo e o compromisso silencioso de que o amor deles resistiria à distância, porque havia sido construído sobre bases sólidas. São Paulo, 3 meses depois. A vida de estudante universitária aos 26 anos era diferente do que Isabela havia imaginado. Os colegas de turma, em sua maioria mais jovens, inicialmente a viam com curiosidade, mas logo descobriram que a experiência de vida dela trazia uma perspectiva única para as discussões sobre cuidados humanos e empatia médica. O apartamento que Caio preparara era pequeno, mas acolhedor. Paredes brancas, uma mesa de estudos, perto da janela, uma máquina de costura no canto, porque ela não conseguia ficar longe das agulhas e linhas e fotos deles espalhadas pelos cômodos. As videochamadas noturnas se tornaram rituais sagrados. Todas as noites, às 10 em ponto, Caio e Isabela se conectavam para dividir os acontecimentos do dia. Ele contava sobre projetos novos, ela compartilhava as descobertas da faculdade. Às vezes falavam por horas, outras apenas se olhavam em silêncio, sentindo a presença um do outro através da tela. Como foi o estágio hoje? Perguntou Caio numa dessas noites, notando o cansaço no rosto dela. Difícil. Atendi uma mulher que chegou toda machucada. Dizia que tinha caído da escada, mas eu reconheci os sinais. Era violência doméstica. Me lembrei de mim mesma, sabe? De como eu me sentia perdida. E o que você fez? Conversei com ela, devagar, sem pressionar, e ofereci ajuda. Ela não aceitou na primeira tentativa, mas deixou o número do Serviço de Proteção à Mulher anotado na bolsa.
Às vezes, é isso que podemos fazer: plantar sementes. Caio sorriu com orgulho. Você está fazendo exatamente o que sempre sonhou, cuidando das pessoas. E você, como estão as coisas aí? Bem, o ateliê está indo maravilhosamente. Helena manda relatórios semanais. As meninas inventaram um modelo novo inspirado nos seus desenhos. E eu estou bem, com saudade. Mas bem, as semanas se transformaram em meses. O primeiro semestre de Isabela foi intenso, cheio de provas, estágios e noites mal dormidas. Mas também foi transformador. Ela redescobriu a paixão pelo cuidado humanizado, pelo olhar atento às pessoas que mais precisavam de acolhimento. Nos fins de semana em casa, o reencontro com Caio era sempre especial. Eles haviam aprendido a valorizar cada momento juntos, sem pressa, sem cobrança. Caminhavam pelo jardim, cozinhavam pratos novos, liam livros lado a lado no sofá. Sabe, o que percebi, disse Isabela numa dessas tardes de domingo. A distância não nos afastou. Ela nos ensinou a sentir saudade sem desespero, a amar com mais consciência. Como assim? Antes eu tinha medo de que o amor fosse passageiro. Agora sei que o nosso é permanente, independente da geografia. Foi durante o segundo semestre que Isabela recebeu uma proposta inesperada. A coordenadora do curso a chamou para uma conversa reservada. Isabela, seu desempenho tem sido excepcional. Suas notas, sua dedicação, mas principalmente sua capacidade de se conectar com os pacientes. Queremos te oferecer uma bolsa de iniciação científica, um projeto sobre humanização no atendimento a mulheres vítimas de violência. O coração dela acelerou. Isso é incrível, professora. Mas o que isso significa em termos práticos? Significa uma extensão do curso por mais um ano, pesquisa, publicações, congressos, uma oportunidade de se especializar numa área que claramente é sua vocação. Isabela saiu da reunião com a cabeça fervilhando. Era tudo o que sempre sonhara, mas não esperava. Uma chance de transformar sua experiência pessoal em conhecimento que poderia ajudar outras mulheres. Naquela noite, na videochamada com Caio, ela compartilhou a novidade. 1 ano a mais, ele disse pensativo. Isso significa que, em vez de 2 anos, serão 3. Exatamente, e eu entendo se isso for demais. São 3 anos longe um do outro na maior parte do tempo. Caio se inclinou para mais perto da câmera. Isabela, olha para mim. Você acha que eu te amo menos porque está longe fisicamente? Não. Você acha que nossa conexão diminuiu por causa da distância? Não. Na verdade, acho que ficou mais forte. Então aceita a bolsa, faz a pesquisa, vira a especialista que você quer ser. Eu estarei aqui, sempre. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Como é que você sempre sabe o que dizer? Porque te conheço e sei que você nasceu para cuidar das pessoas. Se abrir mão disso por minha causa, você nunca vai me perdoar e eu nunca vou me perdoar. 1 ano e meio depois, o artigo de Isabela foi publicado numa revista científica renomada. Acolhimento humanizado a mulheres em situação de violência, a importância da escuta qualificada no processo de ruptura do ciclo de abuso. O trabalho estava repercutindo em universidades de todo o país, e ela havia sido convidada para palestrar em vários congressos. Caio acompanhava cada conquista com orgulho. Imprimiu o artigo e emoldurou na parede do escritório. Guardava todos os recortes de jornal que mencionavam o trabalho dela. Enviava flores para cada palestra importante. Mas foi numa dessas palestras que algo inesperado aconteceu. Isabela estava apresentando sua pesquisa numa universidade do interior quando, na plateia, reconheceu um rosto familiar. Era Eunice, sua mãe, sentada na última fileira, com os olhos marejados. Após a palestra, as duas se encontraram no corredor.
Mãe, Isabela mal conseguiu falar. Filha, Eunice chorou. Eu vi a palestra na internet. Vi seu nome nos jornais. E precisava te ver, te pedir perdão. Elas conversaram por horas num café próximo à universidade. Eunice contou como havia se arrependido da pressão que exerceu sobre Isabela, como havia procurado terapia, como havia denunciado Mauro por assédio depois que ele tentou se aproximar de outra jovem do bairro. Eu estava com tanto medo de perder nossa casa, de não conseguir pagar as contas, que esqueci do que era mais importante, sua felicidade, sua liberdade. Me perdoa? Isabela segurou as mãos da mãe. Já perdoei faz tempo, mãe. E entendo, você fez o que achou que era melhor com as ferramentas que tinha na época. E esse homem, Caio, você é feliz com ele? Muito. Ele me ensinou que o amor não é sacrifício. É crescimento. Quando contou para Caio sobre o reencontro com a mãe, ele sugeriu que a convidasse para conhecer a casa, o ateliê, a vida que eles haviam construído. A visita de Eunice foi emocional. Ela viu as fotos de Isabela formada, os prêmios, os artigos publicados. Conheceu o ateliê, conversou com as funcionárias que falavam de Isabela com admiração. E, principalmente, observou como Caio cuidava da filha, com respeito, admiração e liberdade. Ele te ama de verdade, disse Eunice para Isabela, no último dia da visita. Mas não é um amor que te diminui, é um amor que te faz crescer. Como você sabe? Porque você está brilhando, filha. E quando uma mulher está com o homem certo, ela brilha. São Paulo. Último mês. Do curso Isabela estava terminando sua monografia quando recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor de um hospital de referência em violência doméstica. Doutora Isabela, acompanhamos seu trabalho. Gostaríamos de convidá-la para coordenar nosso setor de acolhimento humanizado. É uma posição nova, criada especificamente pensando no seu perfil. Ela quase deixou o telefone cair. Mas eu nem me formei ainda. Por isso a proposta é para começar em 6 meses. Tempo suficiente para você terminar o curso e organizar sua vida pessoal. A proposta era tentadora, mas significava mais tempo longe de casa. Isabela pediu uns dias para pensar. Naquela noite, ligou para Caio mais cedo que o habitual. Preciso te contar uma novidade. Boa, mas complicada. Ela relatou a proposta. Caio escutou em silêncio, com aquela expressão concentrada que ela conhecia bem. E o que você quer fazer? Ele perguntou. Quero aceitar. É tudo o que sempre sonhei. Mas também quero voltar para casa, estar com você todos os dias. Não sei como conciliar. E se a casa viesse até você? Como assim? E se eu me mudasse para São Paulo? Abrir um escritório? Lá. O trabalho de consultoria posso fazer de qualquer lugar. E você poderia ter tanto a carreira dos sonhos quanto a vida pessoal que construímos. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Você faria isso? Deixaria sua cidade, sua casa, sua vida organizada? Por mim? Isabela, há 3 anos você me ensinou que recomeçar não é perder, é ganhar. Eu ganharia uma nova cidade, novas oportunidades, novas experiências. E ganharia a chance de ver você realizando seu sonho de perto. E o ateliê? Helena já demonstrou que pode tocar sozinha. As meninas estão preparadas e você pode supervisionar de São Paulo. Ou, quem sabe, abrir uma filial lá. Na manhã seguinte, Isabela ligou para o hospital e aceitou a proposta. São Paulo, 2 anos depois. O apartamento que escolheram juntos era maior que o anterior. Tinha uma varanda com vista para a cidade, um escritório para Caio, um cantinho de costura para Isabela e uma biblioteca onde guardavam os livros que colecionavam juntos. A rotina deles havia se ajustado perfeitamente. Caio trabalhava de casa 3 dias por semana, viajava para consultorias 2 dias e reservava os fins de semana para eles.
Isabela amava seu trabalho no hospital, onde coordenava uma equipe de 10 profissionais dedicados ao acolhimento humanizado. Seu projeto havia se tornado modelo nacional. Ela recebia convites para palestras internacionais, publicava artigos regularmente e orientava estudantes de graduação e pós-graduação. Mas a conquista que mais a orgulhava não estava nos certificados na parede. Estava na carta que recebera de uma paciente atendida 6 meses antes. Doutora Isabela, não sei se você se lembra de mim. Sou a mulher que chegou no hospital naquela noite de chuva, toda machucada, dizendo que tinha caído da escada. Você não acreditou na minha história, mas também não me julgou. Apenas ficou ali, ao meu lado, até eu conseguir contar a verdade. Hoje estou numa casa segura, com meus filhos, recomeçando. E sei que consegui porque você me mostrou que eu merecia ser ouvida. Obrigada por me enxergar quando eu mesma não conseguia me ver. Naquela noite, Isabela e Caio comemoraram não apenas mais uma vida transformada, mas também o 5º aniversário do encontro deles. 5 anos, disse Caio servindo vinho na varanda. Parece uma vida inteira e, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. Para mim, parece que finalmente comecei a viver quando te conheci. Não, amor, você já estava viva. Eu apenas te ajudei a lembrar disso. Eles brindaram sob as estrelas, olhando a cidade que os havia acolhido como novo lar. Sabe o que eu quero agora? Disse Isabela. O quê? Quero expandir o projeto, criar um instituto, treinar profissionais de todo o país, transformar nossa experiência em algo maior. Caio sorriu. E eu quero te ajudar, não como o homem que te salvou, mas como o homem que escolheu crescer ao seu lado. Então vamos fazer isso, juntos, juntos. E enquanto a cidade dormia lá embaixo, 2 corações que se encontraram na dor e escolheram se reconstruir no amor, planejavam não apenas seu futuro, mas um futuro melhor para todas as pessoas que ainda precisavam descobrir que merecem ser livres, respeitadas e amadas. O amor deles havia começado como refúgio, crescido como parceria e se tornado propósito. E essa talvez seja a definição mais bonita de amor verdadeiro. Quando 2 pessoas não apenas se completam, mas se inspiram a ser melhores versões de si mesmas e do mundo ao redor.